Aí, meus amados amigos e irmãos em Cristo, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Eu digo reunidos porque eu aqui, você, quem sabe com a sua família ou mais alguém, participando da mensagem deste vídeo, né? Hoje é sábado, né? Dia abençoado, tem chovido bastante por aqui, né? Graças a Deus. E aqui estamos nessa tarde para juntos nós meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor nosso Deus. Amados, o que eu quero conversar com vocês nesta tarde de sábado é algo que tem sido assim um pouco confuso nos últimos dias que nós estamos vivendo, época de cumprimento, né, dos fins dos sinais da era da igreja, né? E hoje nós estamos vendo, irmãos, tanta confusão, e por que não dizer confusão doutrinária, né? Cada igreja, cada ministério com uma interpretação diferente da palavra do Senhor nosso Deus, ao passo que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é única. O autor das Escrituras, né, que é o Espírito Santo de Deus, que usou ali cerca de 40 escritores no período entre 1500 a 1600 anos, né, para nos trazer para nós a mensagem da palavra de Deus, né? Ela é um manual. Assim como o nosso país tem a sua Constituição, a igreja tem a Bíblia Sagrada como regra de fé. E nós entendemos, amados, que a doutrina, a maneira que o cristão deve ter a sua vida diante de Deus, diante da sociedade, o seu comportamento, a sua postura, a sua maneira de ser, ela é única. Correto? Ela é única. Ela é a mesma aqui em Monte Carmelo, ela é a mesma lá em São Paulo, no Amazonas, no Japão, na França, onde quer que seja. Ela é a mesma. Porque é a mesma palavra, o mesmo Espírito. Aí você pergunta, mas o porquê de tantas denominações e cada pessoa cria uma maneira diferente? Como eu já disse, a doutrina é única. Agora, as pessoas, amados, eles criam interpretação da palavra de Deus a seu bel prazer. Então a pessoa, ele está ali na luta, na batalha para fazer um trabalho sério, por exemplo. O trabalho sério, irmãos, da obra de Deus, ele não é fácil de ser feito. Não é uma coisa feita da noite por dia. Aí o camarada, às vezes, para tocar demanda com o outro do lado de lá, ele já começa a criar uma coisa diferente. Vai na Bíblia, isola um versículo, torce ali uma interpretação bíblica e cria uma doutrina diferente. Você pode observar, não, aqui na minha igreja você pode fazer isso. Ó, aqui na minha igreja eu não permito. Então, quer dizer que você está vendo a ação do homem. Outros já aparecem e dizem que são mais liberais. Né? Que são mais liberais e que não, que a pessoa tem que ser livre, servir a Deus com liberdade, tal, e vai de uma tal maneira que às vezes sai do extremo do radicalismo, mas passa pelo o ponto central, que é a decência e ódio, que é o equilíbrio, e vai para o extremo do relaxamento. Aí passa a viver igualzinho a pessoa que não conhece a Deus no mundão lá fora. A diferença é só que carrega uma Bíblia. E nós temos que ter o cuidado com isso aí. Aí se você pergunta, irmão Durval, o que você me diz? Falo, eu não digo nada, mas a palavra de Deus sim. A palavra de Deus sim. Primeira coisa que eu quero ir com você, eu quero ir com você no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. Né? O que diz aqui no livro do Apocalipse? Apocalipse, o capítulo 21 fala da cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é onde os salvos vão morar. Né? Começa o capítulo 21 falando, o capítulo 21, versículo 9, falando das belezas da cidade. Né? E você vê no versículo 27, é onde o fim do capítulo 21, presta bem atenção. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, para entrar lá, existe uma base
a ser obedecida. Toda promessa de Deus tem uma base inscrita a ser obedecida para ela se cumprir. O 22 continua, né? E veja bem, olha o versículo 14 do capítulo 22. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora presta bem atenção. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então nós entendemos que para servir a Deus e nós alcançarmos a promessa do descanso e da vida eterna, não é de qualquer maneira. E alguém que diz que não, a salvação é de graça, que não existe regras. Que não existe regra, que nós fomos chamados pelo Senhor. Então, quando fala que a salvação é de graça, porque está dizendo que o preço da salvação, como a gente falou em vídeos anteriores, é caríssimo. Um dos salmos, não me lembro se é o 90, fala que qualquer ser humano, por muito rico que ele seja, os seus recursos se esgotariam. E ele não teriam condições de remir uma alma, porque o preço dela é caríssimo. E Jesus veio e pagou o preço da nossa salvação, nos dando o direito, através de Jesus Cristo, de nós termos comunhão, voltarmos a viver a comunhão com Deus, a desfrutar do teu amor e da tua graça. Então por isso que é chamado dispensação da graça, porque para nós não custou nada, custou o preço do sangue de Cristo. Mas uma vez que nós tomamos posse, nós temos a responsabilidade, como diz a palavra de Deus, de andarmos como Jesus andou. Jesus falou, e sabereis que sois meus discípulos e vos amares uns aos outros. E só nisso aí, você dizer o amor que nós temos que ter pelas pessoas, irmãos, isso aí já é uma coisa de um peso muito grande. Você vai lá para 1 Coríntios 3, você vai ver o que é verdadeiramente o amor, né? A característica do verdadeiro amor, não é verdade? Então, na cidade não entra coisa nenhuma que contamine, né? Agora, nós vamos ver aqui o que Paulo ele diz aqui em 2 Coríntios 3,17. É o que as pessoas dizem. Veja bem, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, quando Paulo escrevia a carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então muitos dizem, nós não devemos andar debaixo do jugo de homem. Para aí, vamos entender primeiro o que é andar debaixo do jugo de homem. Porque nós vemos que pessoas com esse monte de denominação e tanta coisa, se levantam, pastores, outros que auto se denominam, e começam a criar novas revelações, novas doutrinas que não estão de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Então, amados, nisso aí nós não devemos obedecer ou entrar por esse caminho. Por isso o cristão tem por obrigação dele estar instruído na palavra, para ele não ser levado por qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Agora, esta liberdade que a palavra nos deu, que é onde é o Espírito de Deus a liberdade de adorar o Senhor. E eu sou livre, amados. E eu passo hoje diante de um bar, né, dizem boteco, né? Eu não sou influenciado por ele. E antes eu era escravo do álcool, né? Hoje eu passo em frente de um bar, de baile, de balada, de tanta coisa ali. Eu não sou influenciado por aquilo. Aqui não tem mais domínio sobre a minha vida, não é? Eu louvo a Deus, eu glorifico o Senhor. Antigamente perdia emprego porque toda segunda-feira eu falhava. Bebia demais, estava na conhecida ressaca. Não estava no trabalho, com pouco tempo eu perdi meu emprego. Quer dizer que hoje eu estou livre. Agora, não é que eu estou livre que eu vou usar dessa liberdade para me dar ocasião à carne. Não. É a liberdade que eu tenho de adorar a Deus, de servir o Senhor. Eu andar de cabeça erguida para onde quer que eu passe. Aonde eu for. Eu sou livre, não sou escravo. Não sou mais o escravo da droga, da bebida, do vício, do alcoolismo, da mentira. Não é verdade? Então, aonde é o Espírito de Deus, aí é liberdade. Porque a pessoa ama, tem amor ao próximo. Então, se eu realmente tenho amor ao próximo, posso ficar tranquilo, que eu não vou magoar ninguém, eu não vou maltratar ninguém, não vou fazer nada que prejudique alguém. Por quê? Porque na realidade eu tenho o Espírito de Deus, e uma das características do Espírito de Deus é demonstrar que eu sou discípulo de Cristo, né? Demonstrando o amor ao meu próximo.
Amor uns aos outros. Não é amor apenas ao meu irmão da minha igreja, da minha congregação, do meu... Não, amor ao próximo. A Bíblia diz aqui sobre amor ao próximo. É a característica do verdadeiro cristão. Não é essa baderna como você vê hoje. Se eu sou da CCN, aí eu não gosto daquele irmão ali porque ele é da CCB. Eu não gosto daquele ali porque é da CCMJ. Não, aquele ali não, porque aquele ali é assembleiando. Não, aquele ali é da Deus e Amor. Tá, irmão, que isso? Que cristianismo é esse? Quer dizer que eu não estou sendo livre. Eu estou sendo escravo de uma denominação. Cadê a liberdade com que Cristo me libertou? A liberdade para mim amar meu irmão. Então não é a liberdade para mim dar ocasião a cá, não, eu sou livre. E achar que eu não tenho satisfação a dar ninguém. Eu tenho sim, existe a hierarquia ministerial implantada pela própria palavra de Deus. Para começar, você vai em Hebreus 13, 17, você vai encontrar uma mensagem lá, amados, que ela é pesada. Ela é pesada, você quer ver? Hebreus 13, 17. E a pessoa acha que não precisa, está precisando sim. Nós temos alguém a quem nós darmos conta. Todo ser humano tem que ser administrado, isso é qualquer área. É área religiosa, é área profissional. 13, 17, vamos ver o que está lá? Presta bem atenção para você ver. Olha aqui. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqui quando diz, irmãos, obedecei aos vossos pastores, aqui está falando, obedecei aos vossos líderes cristãos, aquele que está pastoreando. Pastor é aquele que está diante de um rebanho. Ele pode ser um presbítero, ele pode ser um ancião, ele pode ser um diácono, ele pode ser um cooperador. Ele está ali diante do trabalho. É alguém que Deus colocou. E se ele está ali, ele está ali para trazer, para guiar aquele rebanho. Não é isso que a gente vê os pastores, quando eles estão guiando um bando de ovelhas? Leva para os pastos verdejantes, leva na aguada para tomar água na hora certa, livra do lobo, livra ali das tempestades. Está sempre está cuidando, está zelando, é aquele que cuida, é aquele que zela. É aquele que tem a responsabilidade de amar. Não é aquele que tem autoritarismo, não. Ele está ali como servo para cuidar. E em termos de igreja, ele está ali, um líder, um obreiro, um pastor, ele é um líder servo. Um líder servo. Ele está ali para ajudar, para orientar. Ele não é dono daquilo ali, é para orientar. Orientar como? À luz da palavra. Falar segundo a palavra. Doutrinar segundo a palavra. Ensinar segundo a palavra. Nada de novas revelação, nada. O que precisa de ser dito e ensinado está aqui. Por isso que eles precisam de conhecer bem. Né? Você quer prova disso? Vamos para Efésios. Veja aqui o que Paulo diz aqui na carta aos Efésios. Capítulo 4 dos Efésios. Versículo 11 a seguir. Presta bem atenção para você entender. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo na verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, vemos aqui uma lista. Só que essa lista aqui, irmãos, não é títulos profissionais. São dons que Deus dá para os seus servos para cuidar da sua igreja. São pessoas que têm esses dons ministeriais para cuidar. Para que as pessoas ali, as que estão sendo liderados ali, irmãos, eles não sejam levados, não sejam meninos levados por qualquer vento de doutrina. Porque aquele, irmãos, que está em disputa uns com os outros é menino. Você já viu criança, como é que eles brigam, eles discutem, brigam por causa de pouca coisa, e né? Não, eu sou isso, minha casa é mais bonita do que a sua, tal, e vai aquela coisa de criança. Então tem meninos que é da mesma maneira. Tem crente que é da mesma maneira, são meninos. Que brigam, disputam,
não converso com o outro, não, porque lá na sua igreja permite isso, a mim não permite. Por qualquer coisa já julga o irmão. Isso é coisa de menino, né? Então a Bíblia nos mostra que o Senhor Deus colocou homens separados para isso, para que ajude, né, a igreja, para que cheguem à unidade, que aprendam a servir o Senhor, mas que são pessoas idôneas e que ensinam a palavra de Deus. Leve a pessoa ao conhecimento da palavra, o amor de Deus, a graça de Deus. Por que a igreja primitiva crescia? Porque eles eram unânimes. Todos diziam a mesma coisa e todos tinham o mesmo objetivo, né? E hoje está esse problema. Se o camarada às vezes ele está no ministério, ele está aqui no ministério A, e ele ali, por um motivo de fraqueza, ele cai ou erra, né? Qualquer coisa acontece com ele ali, então ele é chamado à disciplina, não é verdade? Porque é bíblico, é bíblico. Paulo falou em Coríntios, né? Os modernistas dizem que não, que nós temos a liberdade, não é? E às vezes coloca certas coisas. Eu vi um moço esses dias fazendo um comentário, e ele até condenando determinado ministério, e ele diz o seguinte: aí esse ministério condena a pessoa só por causa de um adultério. Eu entendi os dois lados do que ele quis dizer. Primeiro, nós não temos direito de condenar. Se a pessoa pecou, o ministério então vai disciplinar, mas disciplinar para a recuperação do pecador, que ele abandona o pecado e ele seja recuperado, né? Agora a pessoa dizer simplesmente por um adultério, como se adultério fosse coisa simples. Quer dizer, como se o pecado não tivesse o seu valor de pecado, destrutivo, de matar a alma. Então, amados, nós precisamos das pessoas que nos orientam, que nos ajudam, né? E a pessoa às vezes ele está ali, ele é disciplinado, aí a pessoa lá do outro ministério fica sabendo que a pessoa foi disciplinada, às vezes sabe que ele é uma pessoa que tem um dom ministerial, ele é uma pessoa que ele prega, ele ensina, é dinâmica, tá? Não, fulano, tem que ir para a minha igreja. Você vê que a estrutura do camarada, minha igreja, aqui você vai ser um pastor, você vai ser, e aí começa essa miscelânea, porque Deus não está nisso aí. O Espírito Santo não está nisso, tem uma coisa não flui e vira essa situação que está vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Agora, irmãos, o verdadeiro cristão, ele entra pelo caminho da palavra. O verdadeiro cristão, irmãos, que ele alimenta da palavra de Deus, que ele tem temor do Senhor, ele não deixa, irmão, ele não é menino, ele não é levado por qualquer vento de doutrina, ele não é levado por novidade. E hoje, irmão, a gente vê tanto menino no meio evangélico. Pessoas, irmãos, que estão ali dentro da igreja e você acha que é crente que tem firmeza e fala: ah, não, na igreja tá lá do outro lado da cidade, lá tem um movimento isso, um cara que faz isso, que revela aquilo, mas você fica sozinho. Eu já passei por isso. Você fica sozinho. Se você é aquela pessoa que procura trabalhar com integridade, com sinceridade, pode contar os que vai ficar com você, vai todo mundo para lá, a meninada toda, correndo atrás de novidade, os atenienses, né? Agora, está faltando bereanos no meio do povo de Deus. Isso eu sempre digo, é algo que eu já defendi, está faltando bereanos no meio do povo de Deus. Pessoas que tenham condições de entrar para dentro da Bíblia. Pessoas, se ele está no ministério, mas se ele vê algo que dentro da palavra, mas se às vezes contradiz com o seu ministério, ele prefere ficar com o erro do seu ministério do que ele ficar com a palavra de Deus. E nisso vem surgindo essas coisas, sabe? Mexendo no emocionalismo do povo. O homem vem ganhando fama. É o evangelho político. Um querendo ganhar pessoas falando mal do outro, né? Uns querendo trazer alguém para a igreja dele falando mal da igreja do outro, porque eu não posso nem dizer que seja a igreja de Cristo. Porque no meio do povo de Cristo há paz e união. Aonde é o Espírito de Deus, realmente existe amor. Aonde é o Espírito de Deus, irmãos, há temor do Senhor. Aonde existe o Espírito de Deus, há o respeito de uns para com os outros, não é? E o cuidado que a gente tem que ter com isso, irmãos, porque Pedro falou em uma das suas cartas, não lembro se é a primeira ou a segunda, são pessoas por aí, irmãos, que vivem prometendo liberdade para as pessoas, sendo que nem eles são libertos. Estão presos aí em religiosidade, estão presos aí apenas em placas denominacionais, em coisas, irmãos, que não edificam, em coisas que para nada contribuem para a edificação do bom nome do Senhor, ou para a transformação de vidas, irmãos.
Pessoas que às vezes vão para igrejas, mas a vida continua da mesma maneira. Não há mudança. A gente sabe que para uma pessoa ter uma transformação de vida, leva tempo, não é da noite por dia. Mas a gente vê que com o passar do tempo, você não vê melhora. Você não vê melhora. Você não vê transformação. Às vezes a pessoa apenas muda o lugar de ir, mas não mudou de vida. Não houve conversão. Então, amados, a verdadeira coisa, a liberdade sim, porque nós não devemos estar presos em ritos, né? Em rituais, ou em doutrinas que homens criam segundo o seu bel prazer, né? Às vezes para segurar a pessoa. E outra coisa também que se faz escravo, eu já observei, já presenciei, já ouvi, conheci pessoas que muitas das vezes estão em determinados ministérios e vê que a coisa ali não está bem. Ela fala, eu vou sair fora, eu vou procurar um lugar para me servir a Deus melhor e com sinceridade. Chega os camaradas ali, pastores, o que for, fala, ó, se você sair daqui da minha igreja, ó, Deus vai pôr um câncer no céu, Deus vai matar seus filhos. Eu sei que você já deve ter ouvido isso aí também. E a pessoa com aquele medo ali fica ali meio na marra, quer dizer, que liberdade é essa, irmão? Que liberdade é essa? Isso eu já estou cansado de ouvir, isso aqui dentro da cidade de Monte Carmelo, onde eu moro aqui desde 1974. Eu já ouvi isso aqui acontecer. Então, amados, o cristão, ele tem que ter a liberdade, e esta liberdade que ele se consegue em Cristo, quando ele realmente se converte a Cristo, entra para dentro da palavra, e o pior de tudo, irmãos, a pior coisa que existe hoje no meio evangélico é o cristão, mas que não manuseia a Bíblia, não gosta de estudar a palavra de Deus. Ele não gosta. Hoje uma parte da cristandade estão atrás de campanha, são os crentes de campanha. Tem campanha de igreja tal, vaza todo mundo. Ah, vai vir um cara de fora, vaza todo mundo. Vamos lá ver o cara que vem de fora, o que ele está trazendo. Mas, amados, ir para a presença de Deus e pagar o preço é muitos poucos. Ir para dentro da palavra é muito poucos. Crucificar a carne são poucos. Né? Então, amados, são levados por qualquer vento de doutrina. Um vem e ventila uma coisa e ele aceita. O outro vem e ventila outra coisa e ele aceita. O outro vem e ventila outra coisa e ele aceita. No fim ele acaba se confundindo. E como se diz o provérbio dos antigos, perdendo a ponta da meada. E acaba voltando para o mundão lá fora. Existem aqueles que acusam todo mundo. Irmãos, eu já fui acusado da minha salvação e da minha vida com Deus porque eu uso boné, que eu não posso usar boné. Né? Pessoa que talvez que vê na mão do Val, eu estou começando a ver que a barbinha dele está meio branca. Olha, irmão, você vai para o inferno. Você acha que não existe alguém que fala? Então assim, irmãos, o que você mais vê pessoas condenando pessoas. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Se o Senhor Deus nos deu a graça de termos o conhecimento da palavra, mas que se temos o conhecimento, vamos pedir a Deus também que nos dê sabedoria. Porque a sabedoria é a arte de usar o conhecimento. Igual era o apóstolo Paulo, né? Grande homem de Deus, um grande líder servo. Como você pode observar que tem pessoas que ainda usam, irmãos, muitos pregadores, esses modernistas aí, irmãos, esses pregadores de prosperidade, que usar que o apóstolo Paulo, não, Paulo fazia de tolo para o tolo, fazia não sei o de que, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra do que a pessoa interpreta. É a mesma coisa, irmão. Se chega uma pessoa de um grande conhecimento para falar comigo, irmãos, que quer que seja em área da Bíblia ou área profissional, ele tem que abaixar no meu nível de conhecimento. Porque o único diploma que eu tenho é um diploma de 4º ano. Eu não tenho mais nada de diploma de teologia, não tem nada disso aí. E, então, irmãos, a gente não entende muita coisa. Aí chega um camarada só falando difícil, palavras científicas e catedráticas, ele vai ficar o dito pelo não dito. Agora, se ele é um camarada que tem muito conhecimento, muita cultura, mas que ele tem sabedoria, ele vai descer, ele vai me ver, vai me conhecer, ele vai detectar em mim o meu nível de cultura, então ele vai descer até o meu nível de cultura e vai me trazer para mim uma linguagem que eu entenda e que nós possamos compreender e chegar num denominador comum. Você me entendeu? Uma época, só para você ter uma noção, um moço, eu não lembro se ele veio entregar uma máquina ou se veio fazer revisão de uma máquina que eu trabalhava. Aí ele usando ali
suas palavras ali de orientação, de coisas de mecânica ali e tal, ele foi referir-se ao acelerador da máquina, não parece que ele usou a palavra governador, parece que ele usou essa palavra governador. Falei, mas nós estamos falando aqui de mecânica, o homem está falando em política, né? Mas só que na realidade, aí que ele foi me explicar, o nome certo ali, segundo ele, que seria governador, mas nós conhecemos por acelerador. Então ele teve que descer no meu nível de conhecimento para que nós pudéssemos entender e compreender um ao outro, né? Agora, se ele fosse falar com uma pessoa do mesmo nível de conhecimento dele, talvez engenharia mecânica, né? ou engenharia eletrônica e tal, eles se entenderiam com facilidade. Mas como ele estava falando com um leigo, a gente não tinha que descer no mesmo patamar para que a gente pudesse entender. Então assim era o apóstolo Paulo, porque ele era um homem de grande conhecimento. Então se ele ia falar com alguém que não tinha um conhecimento tão elevado, ele baixava aquele nível, né? Chegava no nível de cultura daquela pessoa, né? Se ele ia falar com os reis, ele sabia falar com os reis também, e ele entrava naquele nível de conhecimento daquela pessoa, de cultura daquela pessoa. Então é isso aí, não é que a pessoa tem que se identificar em termos de viver a mesma vida de pecado e tal, não é isso que eles quiserem dizer, e muitos querem entrar por esse lado aí. Agora, vida com Deus na realidade, concluindo, primeira coisa, nós temos a liberdade, nós somos livres para adorar o Senhor, livre do pecado, livre da servidão de mundanismo, né? Agora não vamos usar essa liberdade para entrar debaixo do jugo da servidão da carne de novo, voltar para trás, né? Nós precisamos de ter as pessoas para nos orientar, precisamos estar congregando, nós vemos Hebreus 10, 25, não vos deixei a vossas congregação, né, como é costume de alguém, ali fala congregação, não está dizendo a denominação, congregação cristã não, viu? Está falando em termos de ajuntamento. Então a pessoa não deixar de ajuntar, de se congregar ali os irmãos para estar junto. A Bíblia fala que quando vos ajunteis, que tenha salmos, hinos, né, exortações, fala tudo ali, entendeu? Então temos que estar ali para aprender da palavra de Deus. E aqueles a quem Deus preparou, que nos ensine segundo a palavra. Por isso que nós temos que constantemente estarmos alimentando da palavra para nós não virmos a comer, né, às vezes veneno. Porque mas a pessoa, o inimigo pode usar a própria palavra e nos tirar da presença de Deus. Você sabia disso? Porque ele tentou com Jesus. Lá em Mateus capítulo 4 você vê isso, né? Ele citando a palavra de Deus para Jesus, versículo isolado. Então, que fale segundo a palavra do Senhor nosso Deus. E segunda coisa, entender que vida cristã não é viver de qualquer jeito. Não, nós é livre, é de graça. Jesus nos chamou, então não precisa, então porque for preciso nós ter às vezes maneiras de viver tal para ganhar salvação. Não, nós vivemos porque nós somos salvos. Porque não adianta também eu ter cabelo cortadinho, camisa de manga comprida, as mulheres terem vestido arrastando o pé, cabelo comprido, mas se aquilo é só exterior, aí não vai passar nada mais, nada menos do que um túmulo caiado, que eu conheço muitas pessoas dessa maneira, mas a língua continua comprida, julga os outros, fala mal das pessoas, tal, quer dizer, foi uma transformação que não foi feita de maneira bíblica, ou não houve transformação nenhuma, apenas deram uma maquiagem por fora. Porque a verdadeira transformação, segundo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica 5:23, ele diz, e o Deus de paz vos santifique todo o vosso espírito, alma e corpo, né? Então começa lá de dentro, é lá de dentro que começa a transformação, né? Para que todo o vosso espírito sejam irrepreensíveis, né? Sejam plenamente irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, precisa sim. A vida do cristão, ele tem que ter bom testemunho, sim, ele tem que viver uma vida digna na presença de Deus, não é só diante dos homens, que não adianta também eu querer viver uma vida de aparência diante de você, talvez se fora dessa câmera, eu sou um mau caráter, eu maltrato minha família, eu maltrato minha esposa, eu compro e não pago, eu no meu setor de trabalho eu brigo com todo mundo, com o patrão, com todo, então não adianta, né? Então o que eu tenho que ser é servo do Senhor, servir a Deus e entender que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre mim 24 horas por dia. Aonde quer que eu esteja, os olhos do Senhor estão sobre mim. Então que eu seja um embaixador, que você seja um embaixador, que eu seja um servo, que você seja um servo, uma serva de Deus, aonde quer que você esteja. Que você tenha liberdade de entrar e sair em qualquer lugar, né? Cabeça erguida, sempre vivendo uma vida digna, uma pessoa que tenha ética e caráter.
Ética e caráter. Que você tenha aquela vida que quando alguém olhar para mim e para você, ele sinta um desejo de servir ao Senhor nosso Deus. Entendendo que vida cristã não é aquela coisa light e social, não. A vida cristã é algo que você tem que pegar firme. Porque como nós vemos lá em Apocalipse, lá na Nova Jerusalém, a cidade santa do Senhor, não entra coisa nenhuma que contamine, coisa abominável, mentira, fornicação, os cães que são os desviados, né? Esses não vão entrar lá. Os prostitutos fornicadores, os adúlteros não vão entrar lá. Então para isso nós temos que aprender da palavra de Deus e precisamos sim. Então o negócio de dizer, não, a salvação é de graça, você aceitou a Cristo, tal, você pode viver a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Aquela coisa light, aquela coisa social, tal, não, irmãos. A coisa de vida cristã é vida cristã. A minha posição é de cristão, sou cristão. Sou cristão no meu trabalho, eu tenho que ser cristão na minha maneira de agir, tenho que ser cristão na minha maneira de falar, eu tenho que ser cristão nos meus compromissos, eu tenho que ser cristão em tudo. Em tudo o nome de Deus tem que ser glorificado. Isso aí, amados, não é coisa de denominação. Agora, não vamos viver preso, né? Às vezes em regras de homens. Pertencemos a uma denominação, né? Igual eu pertenço à Congregação Cristã Nacional, mas eu tenho que estar em Cristo. Quem tem que ter domínio sobre a minha vida é o Espírito Santo através da minha obediência à palavra. A minha obediência à palavra. Correto? E o que tem que acontecer? O ministério a quem eu sirvo, ele tem que encaixar na palavra. E não eu querer obrigar a palavra, né, encaixar lá da maneira que o meu ministério quer. E muitos hoje querem fazer isso. Não querem deixar a palavra de Deus fluir na vida dele ou na vida dela. Não é isso? Então vira essa bagunça e essa taberna, como nós estamos vendo aí nos últimos dias. Cada um fala de uma maneira, não estão sendo unânime, quer dizer, dizendo a mesma coisa e tendo o mesmo objetivo. E nós temos que ser unânime, nós temos que servir a Deus com sinceridade, nós temos que servir a Deus, ter liberdade, mas não a liberdade, amados, é para dar ocasião à carne. Nós temos que abandonar o radicalismo, mas também não entrar para o relaxamento, mas viver uma vida de equilíbrio, tá bom? Então, amados, que a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele tenha domínio na nossa vida para nos orientar, nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para nós vivermos uma vida de tal maneira que agrademos a Deus e que também nós agrademos ao Senhor nosso Deus. Tá bom, meus amados? Tenha muito cuidado. Bíblia, viu? Estude a palavra. Estude a palavra de Deus. Alimente disso aqui. Porque do contrário, você pode se perder no meio do caminho. Porque hoje são muitas teorias e tem muitas pessoas, amados, que estão aí desnorteados. Não congregam mais, estão fora aí, não participam mais de reunião de culto, se perderam. Por quê? Porque um fala de uma maneira aqui, outro fala de outra maneira ali, e a pessoa não tem uma base bíblica em que se agarrar e acaba se perdendo. E acaba se perdendo e ficando frustrada. E a situação se torna difícil diante de tudo isso aí. Tá bom, meus amados? Então fique com a palavra de Deus, alimente da palavra, né? Tenha aquela vida assim, sempre de comunhão com os irmãos, de unir, estudar junto, tem dúvida, não vai ter discórdia, contenda, mas vai orar, vai buscar de Deus, né? Vai aprender a palavra, irmãos, porque os dias são maus. Hoje a maneira que o inimigo está usando para derrubar as pessoas é a mesma maneira que ele tentou derrubar Cristo lá em Mateus 4,4 na tentação do deserto. É usando a Bíblia, usando a palavra. Hoje o inimigo tem usado pessoas de terno e gravata e Bíblia na mão para tirar outros da presença de Deus, né? Falsas promessas, falsas profetadas por aí que, né, é revelada e o povo vai abraçando tudo. Hoje você pode ver que as igrejas não estão mais pregando contra o pecado, não. Não estão, não. Hoje mais é emocionalismo, bens materiais, bens financeiros. E a realidade do Evangelho são poucos, renúncia. Se você não tiver Cristo na tua vida, se você não entrar pelo caminho da obediência da palavra, e qual é a chave de tudo isso aí para mim entrar pela maneira que agrada a Deus? É o caminho chamado arrependimento. Pedro ali no dia de Pentecostes, quando ele se levantou, ele disse ali para toda aquela turba, toda aquela multidão, arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento é quando você ouve a palavra e ela toca lá dentro do teu coração e você começa a compungir-se, sentir náusea, sentir nojo,
sentir aquela coisa ruim lá dentro por ter feito algo que contrariou o Senhor nosso Deus. E você sentir aquela vontade de mudar a situação. Então é aí onde entra o arrependimento. Não é remorso, é o arrependimento. Quem arrepende não faz mais. E a conversão é a pessoa mudar de posição, né? A volta de 180 graus. Então ali ela se arrepende, ela se converte a Cristo. E ela abre o coração para a palavra. Aí o Espírito Santo começa naquele processo maravilhoso, trabalhando na vida da pessoa, né? Transformando-a, mudando-a, e ela entrando pelo caminho da justificação, né? O caminho da santificação, o caminho da santidade, e ela vai começando a crescer a cada dia mais e mais, desfrutando da graça de Deus, do amor de Deus, da comunhão com os irmãos, da comunhão com o Senhor, e assim ela vai crescendo e vai se frutificando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Mas tudo isso entra pelo caminho do arrependimento. Se você não se arrepender, você simplesmente se ingressar num ministério, pegar um cartãozinho de membro, é a mesma coisa de você entrar para um clube, correto? Então, para você estar inserido no corpo de Cristo, é necessário que quem faça essa obra seja o Senhor. Quando você realmente se arrepender e você se ver, sentir que é perdido, que é um pecador, que é um ser humano falho, fraco como todos nós somos. Então é neste momento que o Senhor, com seu amor e graça, nos pega e nos enxerta ali no seu corpo glorioso, que é a sua igreja. Então começa a trabalhar na nossa vida. Então aquela saúde gloriosa, né, começa a entrar na nossa alma, no nosso espírito. A palavra de Deus começa a fluir, aquele alimento maravilhoso, palavra, como dizem em Hebreus, viva e eficaz, né? Viva porque produz vida, eficaz porque ela produz um efeito positivo na vida daquele que a recebe e daquele que obedece. Tá bom, meus amados? Faz isso, tá bom? E que assim você fique mais atento à palavra. E eu te peço também, tudo aquilo que você vê nos vídeos, que eu tenha falado para você, confere na palavra de Deus, é um direito seu. Nós temos que fazer isso, ser como os bereanos, né? Eu posso falhar, né? Então confira na palavra de Deus, estude a palavra do Senhor nosso Deus, ora, né? Vigia, e cuidado com tanta coisa que você ouve por aí, tá bom? Não entra nessa de estar condenando A, estar condenando B, mas ore em favor das pessoas, não é? Ore para Deus abençoar e busque a Deus graça e sabedoria, para que você não seja mais menino, levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa te tira você da posição, né? Qualquer coisa tira você do foco. Tá igual a antena de televisão quando ela tá bamba lá em cima. Dá um vento, tá, sai do ar, tem chuvisca. Corre lá, coloca no... Dá outro vento, pula, vai para o outro lado. Quer dizer que nunca está na posição certa. E nós não podemos ser assim, levado por qualquer vento de doutrina. Nós temos que ser guiados, direcionados pela palavra, porque ela é o mapa, é a bússola. E o Espírito Santo, quando agimos desta maneira, ele entra com providência na nossa vida para nos ajudar a entender e compreender a cada dia mais a vontade do Senhor nosso Deus. E não se esqueça, lá na Nova Jerusalém não entra nada que contamina. Mentirosos, adúlteros, prostitutos, fornicadores, cães, todos aqueles que são idólatras, que todo tipo de pecado não entrará lá, mas somente aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E quem tem o nome escrito lá, aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo. E aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, eles permanecem firmes na presença do Senhor nosso Deus. Eles não titumbeiam, mesmo que eles venham a falhar, venham a cair, mas clamam pela misericórdia do Senhor, se levantam e prosseguem na sua caminhada. Não quer dizer que com isso as pessoas elas não falham, falham sim, mas só que ele não fica prostrado, ele levanta. Ele cai e levanta. Ele levanta e ele prossegue sua caminhada, ele busca a cura no Senhor, ele busca o perdão do Senhor. E ele prossegue na sua caminhada, ele não permanece no erro, ele não permanece no pecado. O pecado enoja a alma dele, ele sente náusea pelo pecado, mesmo que às vezes ele venha a cair, mas ele sente nojo, ele sente náusea. E ele se levanta, busca o perdão do Senhor e prossegue na sua caminhada. Então faça isso, meu querido. Essa oportunidade que Deus tem te dado de você servir a Deus, não abre mão dela não. Talvez você ache que está difícil, está com vontade de chutar o balde, faz isso não. Faz isso não. Quem sabe essa oportunidade que Deus te deu é a única. A única. A tua vitória está chegando e você está querendo chutar o balde. Não faça isso. Jesus te ama. Retribua a Ele o mesmo amor. Né? Tenha paciência para você esperar a solução do seu problema.
Quantos anos Deus teve paciência com você, fazendo tudo de errado, e Ele não te destruiu? Até que você abriu o coração, creu, e Ele te enxertou você ali no corpo que é a igreja. E hoje você não quer ter paciência para esperar a solução de um problema, uma resposta dEle para solucionar um problema teu. Ele sabe a hora certa, Ele sabe o porquê, que talvez segundo o teu pensamento Ele está demorando. Mas Ele sabe o momento certo, a hora certa. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para cada coisa. Você não tem entregado a tua vida na mão do Senhor? Espera nele, descansa nele, tá bom? E com certeza a vitória não dormita. E repetindo, não esqueça a palavra, alimente da palavra. E cuidado, hein? Cuidado com aqueles que têm ventilado aí nos seus ouvidos. Tanta coisa, tantas doutrinas estranhas, cuidado com isso aí. Vai para a oração, alimente da palavra e o Senhor nosso Deus continuará contigo te abençoando, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, a paz de Deus, abençoe sua família, você tenha um final de semana abençoado e uma nova semana também repleta de bênçãos. E assim que você estiver em oração, lembre aqui do irmão Durval Filho, da família, do trabalho aqui, da congregação cristã nacional que eu tenho aqui na minha casa, né, todas as sexta-feiras, às 19h30. Eu acho que todo mundo está cansado de ver esse endereço nas redes sociais, né, mas é um trabalho abençoado que Deus tem feito, e o nosso objetivo é embasado nisso que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo e aquilo que vocês já têm costumado ouvir ou que vocês já têm lido nas minhas páginas também aí na internet, tá bom? Que Deus continue te abençoando, tá bom? Paz de Deus em Cristo Jesus. Tchau, tchau.